Ela só queria comprar sua terra, mas acabou se apaixonando por ele. O final é de partir o coração. Ela só queria comprar sua terra, mas não esperava que aquele lugar fosse mexer com seu coração e com sua vida, de um jeito que ela nunca imaginou. Quando chegou à pequena cidade do interior, seu único objetivo era adquirir uma antiga propriedade para realizar um sonho que vinha planejando há anos. Um negócio simples, parecia. Mas a conexão profunda que sentiu com aquela terra, a resistência e o carinho das pessoas locais, e, claro, ele, o homem que vive ali há toda a vida, começaram a transformar tudo. Ao longo dos 6 meses que se seguiram, ela enfrentou obstáculos que pareciam impossíveis: a burocracia para comprar o terreno, o clima imprevisível, o desconforto de ser uma estranha em uma comunidade tão unida. E no meio disso, a descoberta de um projeto comunitário antigo, um segredo da terra que mudou completamente seu plano inicial. Se você gosta desse tipo de história, já deixa seu like, comenta aqui de onde está assistindo e não esquece de se inscrever no canal para acompanhar tudo o que vem por aí. Eles vão precisar aprender a confiar um no outro, a abrir mão de suas certezas e a lutar por algo maior do que qualquer um deles imaginava. A cultura local, as festas tradicionais, os desafios do dia a dia, tudo vai moldar essa jornada de amor e transformação. Cada passo será uma conquista difícil, com sacrifícios que mostram que nem tudo na vida é simples. Mas o que nasce ali, entre o cheiro da terra molhada e o som da música regional, é uma conexão que vai tocar o coração de todos. Fique com a gente e descubra como um sonho pode mudar quando o amor aparece onde menos se espera. Ela chegou na pequena cidade em uma manhã fresca de outono. O sol ainda nascia atrás das colinas, espalhando uma luz dourada sobre os campos que se estendiam à sua frente como um tapete de esperanças. A mulher, de olhar firme e passo decidido, desceu do carro sentindo o cheiro da terra úmida invadir suas narinas, um aroma que nunca tinha experimentado tão intensamente na vida agitada da cidade grande. Era como se aquele ar, carregado de umidade e histórias antigas, falasse diretamente ao seu coração. Ela tinha uma missão clara: comprar a antiga propriedade que tinha passado de geração em geração naquela região, uma terra que guardava mais do que pedaços de chão, guardava um legado. Desde que viu o anúncio daquela fazenda, sabia que era a oportunidade que precisava para tirar do papel o projeto que havia planejado por anos. Um projeto que uniria o que ela amava, a natureza, a cultura local e um espaço para resgatar tradições esquecidas pelo tempo. Mas o caminho seria muito mais complicado do que imaginava. Ao se aproximar da entrada da fazenda, viu um homem em pé, encostado numa cerca de madeira, observando-a com um olhar intenso, misto de desconfiança e curiosidade. Ele vestia roupas simples, mas que pareciam feitas para aquele lugar, um chapéu surrado, camisa de algodão e botas já gastas pelo uso. O vento brincava com a poeira do caminho, enquanto o silêncio do campo se fazia ouvir, interrompido apenas pelo som distante de pássaros. Ela respirou fundo, lembrando a si mesma da razão de estar ali. Era só um negócio, nada mais. Mas ele parecia diferente de tudo que ela tinha enfrentado até então, firme, enraizado, dono de uma calma que parecia inexpugnável. Sem muitas palavras, ele a cumprimentou e perguntou o motivo da visita. Ela explicou que queria comprar a propriedade. O homem franziu o senho. Esta terra não está à venda, disse ele com voz firme, não é só chão pra gente. É vida, história. Ela tentou explicar seus planos, falou sobre o projeto, sobre como poderia trazer melhorias para a região, empregos, cultura. Mas ele permanecia cético, suas raízes muito profundas para deixar a fazenda escapar tão facilmente. Os moradores da pequena cidade também não eram adeptos a mudanças bruscas, especialmente vindas de uma mulher da cidade grande, que mal conhecia os costumes locais. Nos dias que se seguiram, ela fez várias visitas à fazenda, tentando entender melhor aquele pedaço de chão e as pessoas que o habitavam. O aroma da terra molhada após as chuvas, o barulho dos grilos ao entardecer, o calor suave do sol tocando o rosto pela manhã, tudo isso começou a mexer com algo dentro dela. A cada conversa com os vizinhos, sentia o peso das tradições,
das festas que eram feitas em homenagem à cultura local, e da música que embalava os finais de semana simples, mas cheios de significado. Na primeira festa tradicional que presenciou, foi convidada a experimentar comidas típicas, bolos de milho, pratos à base de carne assada na brasa, e bebidas caseiras feitas com frutas da estação. O sabor daquele lugar estava impregnado em cada detalhe, e ela percebeu que aquele povo não vivia apenas na terra, eles viviam para ela. Durante uma conversa com ele, que apesar do olhar cauteloso começava a mostrar uma gentileza tímida, ela descobriu sobre um projeto comunitário antigo, um sonho coletivo que há anos tentavam manter vivo para transformar a fazenda em um espaço cultural para todos. Era uma herança que ele queria preservar e que parecia tão distante dos planos comerciais dela. Ela sentiu seu coração apertar. A proposta de comprar a terra não era mais só um investimento, era uma decisão que mexia com o coração daquela comunidade e com a própria identidade dele. Ao final daquela primeira semana, ela estava dividida entre a razão que a trouxe até ali e o sentimento crescente que não conseguia explicar. O projeto que ela sonhava parecia ganhar um novo contorno, talvez o sonho que realmente precisava lutar não fosse apenas dela, mas de todos ali. Enquanto o sol se punha atrás das montanhas, pintando o céu de tons alaranjados e rosados, ela se perguntou até onde estaria disposta a ir para conquistar aquele sonho, e se, por acaso, não estava prestes a perder algo ainda maior, a si mesma. A segunda manhã na pequena cidade amanheceu com uma neblina leve que pairava sobre os campos, deixando o ar fresco e úmido. Ela acordou cedo, como sempre, sentindo o peso do sonho e das dúvidas na mente. A sensação de estar em um lugar diferente, onde tudo parecia respirar um ritmo próprio, ainda era novidade para ela. Mas já começava a entender que ali, naquele pedaço do interior, o tempo seguia sua própria lei, mais lento, mais cuidadoso. Depois do café da manhã simples na pousada da cidade, ela decidiu voltar à fazenda para conversar mais com ele. No fundo, sentia que só com diálogo poderia abrir caminho para aquele projeto que insistia em se enraizar em seus planos. Ao chegar, o viu consertando uma cerca com um jeito tranquilo, quase meditativo. O cheiro da madeira recém-pintada se misturava com a terra molhada da noite anterior. Pensei que tivesse desistido, disse ele, com um sorriso discreto. Ela riu, surpresa com a leveza daquele momento. Desistir não está no meu vocabulário, respondeu, enquanto se aproximava. Durante o café que ele ofereceu, preparado com um café fresco e pão caseiro, começaram a conversar sobre a história da fazenda e da região. Ele contou sobre os antepassados que fundaram a pequena comunidade, sobre as dificuldades enfrentadas para manter a terra viva, e sobre o projeto comunitário que envolvia uma antiga escola que funcionava perto dali, um ponto cultural que precisava de apoio para voltar a ser o que já foi. Ela ouviu atentamente, absorvendo cada palavra e imaginando como aquele lugar poderia ser muito mais do que uma simples propriedade para investimento. O conflito dentro dela se intensificava. O plano original para o negócio confrontava agora a importância de preservar o que aquela terra representava para todos ali. Nas semanas seguintes, ela se envolveu mais com a comunidade. Participou de reuniões na associação local, ajudou a organizar eventos culturais e até tentou aprender as danças típicas da região, mesmo com um ritmo atrapalhado. A música regional e os sons das festas ganhavam um espaço especial em seu coração. Sentia que estava, aos poucos, sendo acolhida. Mas nem tudo era fácil. A burocracia para a compra da propriedade avançava lentamente, e a resistência de alguns moradores ainda a fazia sentir como uma forasteira indesejada. Em algumas conversas, ouviu murmúrios sobre a desconfiança de homens que viam nela uma ameaça ao modo de vida tradicional. Ele, por sua vez, começava a mostrar uma face mais aberta, deixando transparecer as dúvidas e os medos que carregava. Em um momento de vulnerabilidade, confidenciou a ela o peso da responsabilidade que sentia de preservar o legado da família, especialmente após um conflito antigo que dividiu a comunidade. A conexão entre eles crescia com naturalidade, entre conversas ao pôr do sol e troca de olhares que falavam mais do que palavras.
A presença dela começou a quebrar barreiras e a despertar nele sentimentos que ele achava que estavam guardados para sempre. Mas uma reviravolta pequena apareceu quando ela descobriu que o projeto comunitário enfrentava um problema. A verba prometida para a revitalização da antiga escola havia sido desviada, deixando o sonho da comunidade em suspenso. Isso complicava ainda mais o cenário e trazia um peso maior para os dois. Lutar contra a burocracia e a falta de recursos seria um desafio extra. Apesar do contratempo, ela decidiu não recuar. Organizou uma campanha de arrecadação na cidade, envolvendo os moradores e até visitantes, usando as redes sociais para divulgar a causa. Esse esforço mostrou a sua capacidade de liderança e ganhou o respeito de muitos, inclusive dele. Durante uma festa tradicional, quando o som da sanfona e do violão embalava as rodas de dança, ela foi surpreendida ao ser convidada para participar de uma dança típica, um gesto de aceitação que não era comum para quem vinha de fora. O momento foi delicado, cheio de risos e timidez, mas também marcou uma virada na relação com a comunidade. No entanto, logo após essa aproximação, surgiram notícias de que a estrada próxima à fazenda poderia ser ampliada para facilitar o trânsito de veículos pesados, o que ameaçava parte da propriedade e do projeto cultural. Esse problema médio colocou os protagonistas frente a frente com autoridades locais, exigindo união, estratégia e determinação. Enquanto isso, ela lutava contra seu próprio conflito interno. A razão dizia para seguir com o negócio e garantir seu futuro, mas o coração a puxava para uma direção diferente, onde o amor e a preservação das raízes tinham mais valor do que qualquer contrato. Ele, por sua vez, enfrentava a dificuldade de confiar plenamente nela, ainda marcado por uma desilusão antiga que o fazia evitar se entregar ao que sentia. Mas aos poucos, entre gestos simples e conversas sinceras, essa barreira começava a cair. O tempo passava, e a terra revelava suas mudanças, o verde das plantas mais vibrante, o som dos pássaros cada vez mais presente, as pessoas sorrindo com mais frequência. O cenário que antes era apenas um desafio, agora parecia um lar que ambos construíam juntos. Na última noite daquele mês, sentados ao redor de uma fogueira, com o cheiro da lenha queimando no ar e o som suave da música regional ao fundo, eles compartilharam histórias pessoais, medos e sonhos. Foi um momento de vulnerabilidade que selou uma conexão que ninguém poderia negar. Ela sabia que, mesmo com todos os obstáculos, ali estava algo que valia a pena lutar, um amor que nasceu na simplicidade da terra e crescia com a força de quem sabe o que quer. Os dias que se seguiram ao encontro à beira da fogueira foram marcados por um ritmo diferente, quase como se a própria terra começasse a sussurrar segredos antigos para eles. A mulher sentia que, a cada passo naquela fazenda, o seu coração se despia das proteções que havia construído ao longo dos anos na cidade. O homem, por sua vez, lutava para conciliar o orgulho de preservar sua herança com o sentimento novo que surgia a cada conversa e sorriso compartilhado. O conflito interno dela se intensificava. O sonho de transformar a fazenda em um espaço que unisse passado e futuro agora não cabia mais apenas em planos e documentos. Ele passava a ser também uma luta para proteger aquele pedaço de chão da ameaça da expansão da estrada, que ameaçava não só a terra, mas a essência da comunidade. Logo pela manhã, ela recebeu um convite para visitar a antiga escola da comunidade, que há anos estava abandonada. Ao chegar, o lugar estava tomado pela poeira e pelo silêncio, mas havia sinais claros da vida que um dia ali pulsa. As paredes ainda guardavam murais pintados à mão, cheios de cores e histórias, e o cheiro de tinta velha misturado com a umidade do tempo evocava memórias do passado. Ele a acompanhou na visita, explicando cada detalhe daquele espaço que, para ele e para muitos, era símbolo de um sonho interrompido. Ela entendeu que restaurar a escola era mais que um projeto, era um ato de resistência cultural e de esperança para as futuras gerações. Mas os obstáculos não paravam de aparecer. O processo burocrático para conseguir autorização e recursos era lento e cheio de entraves. O dinheiro arrecadado até então mal cobria os custos básicos, e os moradores, apesar do apoio, tinham suas próprias dificuldades diárias para lidar. A pressão para desistir era grande. Enquanto isso,
A relação entre ela e ele começou a ganhar nuances que iam além da amizade ou parceria de negócios. Os olhares demoravam mais, os gestos de cuidado eram discretos, mais presentes. Em uma manhã chuvosa, quando a chuva tamborilava no telhado da casa, ela viu um lado dele que poucos conheciam, um homem sensível, marcado por perdas antigas e que usava o trabalho na terra como refúgio e força. Durante um almoço na casa dele, com pratos simples preparados com ingredientes frescos da horta, conversaram sobre o passado, sonhos e medos. Ela percebeu que, apesar das diferenças, havia uma conexão que crescia em silêncio, tecida com respeito e admiração. Um acontecimento médio mudou o rumo da história. Durante uma reunião na Associação de Moradores, chegou a notícia de que a empresa responsável pela ampliação da estrada estava pressionando o governo local para acelerar o processo. A possibilidade de perder parte da fazenda e do projeto cultural aumentava o temor de todos. Nesse momento, eles decidiram unir forças para apresentar uma proposta alternativa à prefeitura, que incluía a preservação da escola e a manutenção da integridade da terra. Para isso, precisariam de apoio político e da comunidade, além de uma boa estratégia de comunicação para sensibilizar a população. Ela organizou encontros, palestras e até uma exposição de fotos antigas da fazenda e da cidade, mostrando o valor cultural daquele patrimônio. Ele, com sua experiência local e respeito conquistado, conseguiu mobilizar os moradores mais tradicionais, criando uma frente unida. Mas essa luta não veio sem custos. Ela teve que se afastar temporariamente do projeto pessoal que planejava para investir tempo e energia nessa nova frente. Ele enfrentou críticas de algumas famílias que não queriam se envolver em questões políticas, ameaçando sua posição na comunidade. No meio dessa tensão, surgiu uma pequena reviravolta. Durante uma visita à fazenda, ela encontrou documentos antigos que revelavam que um parente distante dele já havia tentado vender a terra no passado, plano que foi frustrado por intervenção da comunidade. Essa informação foi delicada, pois colocava em dúvida a lealdade de algumas pessoas próximas a ele. Eles precisaram enfrentar esse passado para fortalecer o presente. A conversa franca entre os dois trouxe à tona medos e inseguranças que até então estavam guardados. Ela confessou o medo de perder o que começava a construir ali, e ele revelou a dor de carregar segredos familiares que o impediam de se abrir totalmente. Essa vulnerabilidade fortaleceu o vínculo entre eles, mostrando que o amor e a luta pela terra andavam lado a lado. A cada vitória, como a aprovação de uma licença provisória para iniciar obras na escola, vinham sacrifícios, noites em claro, afastamento de pessoas queridas, desgaste físico e emocional. O cenário ao redor também mudava. A paisagem que antes parecia hostil tornava-se acolhedora. Os campos verdes, os animais pastando, o som do riacho próximo enchiam a alma. Ela aprendeu a ouvir a terra, a sentir seus ritmos e sinais, enquanto ele aprendeu a confiar em alguém que trazia o mundo exterior para dentro daquele microcosmo. A festa anual da colheita foi um dos pontos altos daquele período. Entre danças, comidas típicas e conversas descontraídas, ela percebeu que não era mais uma estranha. Participar daquela celebração foi como receber um selo de aprovação silencioso da comunidade. Ele a observava com orgulho e um sorriso genuíno, sabendo que aquele momento representava mais do que alegria, era o nascimento de uma nova história. Porém, o tempo não parava. A pressão da empresa e da prefeitura aumentava, e eles sabiam que teriam que tomar decisões difíceis. A estrada parecia inevitável, e a dúvida sobre como preservar o projeto cultural e o amor que nascia ali se tornava maior. Ainda assim, a esperança os guiava. Entre encontros e despedidas, entre pequenos gestos de afeto e momentos de solidão, eles construíam, tijolo por tijolo, um sonho compartilhado. A terra que parecia intransponível começava a mostrar que, com coragem e união, raízes diferentes podiam se entrelaçar. O céu cinzento daquela manhã anunciava uma tempestade que parecia refletir o turbilhão que crescia dentro dela. Os últimos dias haviam sido intensos, marcados por reuniões, debates e encontros com autoridades locais. A possibilidade de ver a estrada avançar, destruindo parte da terra e comprometendo o projeto cultural,
Era uma ameaça real demais para ser ignorada. Ela caminhava pela fazenda, sentindo o cheiro forte da terra molhada após a última chuva, misturado ao aroma da madeira da antiga cerca recém-pintada. Cada passo parecia pesar mais. A responsabilidade que sentia crescia a cada instante, e a certeza de que não poderia fazer tudo sozinha a fazia repensar suas forças. Ele apareceu ao seu lado, calmo como sempre, mas com uma preocupação visível nos olhos. A conexão entre eles já não era apenas de parceiros no projeto, era algo mais profundo, uma cumplicidade silenciosa que se formava em meio às dificuldades. "Vamos conseguir", disse ele, apertando sua mão com firmeza. Ela sorriu, mas dentro dela uma tempestade maior ameaçava tomar conta. Os dias seguintes foram marcados por uma série de obstáculos que pareciam querer testar sua determinação. A prefeitura adiava decisões, a empresa pressionava com prazos apertados, e alguns moradores começavam a demonstrar dúvidas sobre a viabilidade do projeto. Em meio a isso, surgiram críticas sutis sobre a presença dela na comunidade, como se seu sonho fosse um risco para as tradições locais. Uma reviravolta média aconteceu quando descobriram que parte dos documentos para a regularização da terra estava incompleta, um erro antigo que complicava ainda mais o processo de compra. Isso trouxe à tona uma questão delicada: sem esses documentos, ela não poderia garantir o controle da propriedade nem avançar com as obras. A situação exigia criatividade e paciência. Eles começaram a buscar apoio em entidades culturais e órgãos governamentais, apresentando relatórios, fotos, depoimentos e até gravações das reuniões da comunidade. Aos poucos, conseguiram sensibilizar algumas pessoas influentes, embora o caminho ainda fosse longo. Paralelamente, a relação entre ela e ele crescia em intimidade e confiança. Em um momento de vulnerabilidade, ele revelou medos antigos que guardava há muito tempo: o receio de perder a terra para interesses externos, a dificuldade de aceitar ajuda e a dor de sentir que precisava carregar tudo sozinho. Ela, por sua vez, confessou seu medo de fracassar, de perder a essência do sonho que a trouxe até ali. Essas conversas profundas fortaleceram o vínculo, mostrando que o amor que crescia entre eles não era apenas paixão, mas parceria verdadeira. Enquanto a tempestade de desafios seguia, a natureza também parecia reagir às tensões. As chuvas fortes inundaram parte dos caminhos, atrasando o transporte de materiais e deixando o terreno mais difícil de manejar. O cheiro da terra molhada se misturava ao frescor do ar, criando uma atmosfera pesada, mas cheia de vida. Em meio a essa dificuldade, surgiu uma pequena reviravolta positiva. Um grupo de jovens da cidade decidiu ajudar voluntariamente no projeto, trazendo energia, ideias e disposição. Eles se uniram para limpar a escola antiga, plantar mudas e organizar eventos para arrecadar fundos. A participação da juventude trouxe um novo sopro de esperança, mostrando que a união entre gerações poderia ser o caminho para preservar a cultura e revitalizar a região. Porém, os custos do progresso também começaram a se mostrar. Ela precisou abrir mão de compromissos profissionais importantes na cidade para se dedicar integralmente à fazenda. Ele teve que enfrentar críticas de familiares que não aprovavam sua aproximação com alguém de fora. Cada vitória vinha acompanhada de sacrifícios reais. Em um desses dias chuvosos, durante uma caminhada pela propriedade, eles se depararam com um espaço abandonado que poderia ser transformado em uma sala de exposições para contar a história da fazenda e da comunidade. A ideia surgiu espontaneamente, e logo começaram a planejar como transformar aquele lugar em um ponto de encontro cultural. O cheiro de madeira antiga, o barulho da chuva batendo nas janelas e a luz tênue que entrava pelo vidro quebrado criaram um cenário perfeito para um novo sonho. Enquanto isso, a festa tradicional que se aproximava se tornava um foco importante para angariar apoio e mostrar o valor da cultura local. Eles organizaram uma apresentação especial, com música, dança e comida típica, convidando autoridades e moradores de cidades vizinhas. Foi um momento de tensão e expectativa, onde cada detalhe precisava estar perfeito. O cheiro do bolo de milho, o sabor da carne assada, o som da sanfona e do violão enchiam o ar, criando uma atmosfera de celebração e resistência. Naquela noite,
Enquanto a música embalava as rodas de dança, ela percebeu que o sonho que tinha chegado com a compra da terra estava se transformando em algo maior, uma história de amor, cultura e renovação que ultrapassava limites e expectativas. O sol da manhã despontava entre as montanhas e o céu azul anunciava um novo dia promissor. Ela despertou sentindo o corpo cansado, mas o coração cheio de esperança. As semanas que passaram tinham sido desafiadoras, mas também repletas de pequenos avanços que lhe davam força para continuar. A fazenda, apesar de tudo, começava a ganhar vida de um jeito que ela jamais imaginara. Ele já estava fora, cuidando da plantação, quando ela desceu para o café da manhã. O aroma do café fresco e do pão caseiro invadiu a cozinha simples, enquanto o som dos pássaros preenchia o ambiente. Era a rotina de quem vive com a terra, um ritual que trazia paz e segurança. Naquele dia, um dos jovens voluntários trouxe boas notícias. Uma editora local tinha interesse em publicar um livro com as histórias e fotos do projeto cultural que eles estavam construindo. A ideia era levar para fora da cidade a riqueza daquele lugar, com seus costumes, lendas e memórias. Era uma vitória significativa, que trazia uma nova luz para o projeto. Mas, como sempre, o caminho não seria simples. Para avançar com a publicação, eles precisariam organizar todo o material, conseguir depoimentos mais profundos e garantir o apoio financeiro para a impressão e divulgação. Essa tarefa demandaria tempo e dedicação, o que significava que ela teria que conciliar ainda mais seu tempo entre a fazenda, a comunidade e suas responsabilidades na cidade. Durante a manhã, enquanto trabalhavam na reforma de uma das salas da escola antiga, ele compartilhou uma memória de infância, um episódio em que, ao ajudar o pai na lavoura, aprendeu a respeitar o ciclo da natureza e a importância da paciência. Ela ouviu com atenção, sentindo como aquelas histórias simples carregavam lições profundas que agora faziam sentido em sua própria vida. No entanto, uma reviravolta média começou a tomar forma quando uma notícia inesperada chegou à prefeitura. Um grupo ambientalista havia manifestado interesse em proteger aquela área como reserva natural, o que poderia complicar os planos de qualquer construção ou uso comercial. Essa intervenção trazia um novo desafio: proteger a terra sem perder o direito de utilizá-la para o desenvolvimento cultural e social que ambos almejavam. A notícia causou apreensão entre os moradores e no casal, que teve que se reunir para repensar estratégias e encontrar uma solução que contemplasse todos os interesses. Eles começaram a buscar diálogo com o grupo ambientalista, mostrando o valor histórico e social da fazenda, e propondo um projeto sustentável que respeitasse o meio ambiente. Essa negociação exigiu paciência, argumentação e, principalmente, abertura para entender diferentes pontos de vista. Foi um momento em que ela percebeu que o amor pela terra era multifacetado, e que preservar significava também saber ouvir e adaptar-se. Enquanto isso, a relação entre ela e ele aprofundava-se com pequenas atitudes diárias. Em uma manhã clara, durante o preparo do café, ele a surpreendeu com um ramo de flores silvestres colhidas no campo. Ela sentiu o gesto simples, mas carregado de significado, e respondeu com um sorriso que iluminou o ambiente. Em outro momento, durante um passeio ao entardecer, trocaram confidências sobre seus medos e sonhos mais íntimos. Ela falou sobre a solidão que sentirá na cidade, a sensação de não pertencer, e como ali encontrava um sentido maior. Ele revelou sua esperança de que aquela união pudesse transformar não só a fazenda, mas também suas vidas. Esses momentos de vulnerabilidade criaram um espaço seguro onde o amor crescia de forma genuína e sem pressa. Eles aprendiam a confiar, respeitar e apoiar um ao outro, sabendo que cada passo era uma construção conjunta. A festa da colheita, que havia sido um sucesso, gerou repercussão positiva na região. Mais pessoas começaram a interessar-se pelo projeto, e os jovens voluntários ganharam visibilidade, o que incentivou novos participantes a se juntar à causa. Mas a luta para regularizar a terra continuava. Eles enfrentaram outra reviravolta média. A empresa responsável pela estrada apresentou um novo plano, sugerindo uma rota alternativa que, embora menos agressiva, ainda afetaria uma parte da fazenda. Essa proposta gerou dúvidas e debates acalorados na comunidade.
Decidiram então fazer uma Assembleia Geral para ouvir todas as vozes, buscando uma decisão democrática e justa. Esse processo aproximou ainda mais o casal da comunidade, mostrando que o verdadeiro poder estava na união e no respeito mútuo. A Assembleia foi um momento tenso, com opiniões divididas, mas também cheio de esperança. Ao final, uma solução foi encontrada que contemplava a preservação da escola e parte da terra, além de um compromisso da prefeitura para investir em infraestrutura que beneficiasse a região. Essa vitória, embora parcial, representou um passo importante. Eles sabiam que ainda haveria muitos desafios, mas sentiram que estavam no caminho certo. O ambiente ao redor também mudava com o passar do tempo. As árvores floresciam, os animais circulavam livres, e as noites traziam um céu estrelado que parecia abençoar aquele pedaço de mundo. A sensação de pertencimento aumentava a cada dia. Porém, o sucesso tinha seu preço. Ela precisou renunciar a algumas oportunidades profissionais e sociais na cidade para se dedicar ao projeto. Ele enfrentou críticas e preconceitos que ainda circulavam na pequena comunidade, exigindo força e resiliência. Quero muito saber, onde você está assistindo agora? Conta para a gente nos comentários, deixa seu like e não esquece de se inscrever no canal. Lá no final, tem uma surpresa especial, então fique até o fim. Agora, vamos começar a história. Apesar disso, eles celebravam cada conquista, sabendo que estavam construindo algo que ultrapassava interesses pessoais, um legado para as futuras gerações. Em um desses dias, durante uma caminhada à beira do riacho, ele a surpreendeu com um convite para construir juntos um pequeno jardim com plantas nativas, um símbolo da renovação e da vida. Ela aceitou com entusiasmo, vendo naquele gesto o reflexo do amor que crescia entre eles. Enquanto plantavam mudas e cuidavam do espaço, conversaram sobre os sonhos que tinham para o futuro, não apenas da fazenda, mas também da vida que desejavam compartilhar. O cheiro da terra fresca, o som da água correndo e o toque das folhas criavam uma atmosfera de paz e esperança. No final do dia, sentaram-se lado a lado, observando o pôr do sol que tingia o céu de tons dourados e rosados. Ela sabia que, apesar dos obstáculos, aquele amor e aquele projeto tinham o poder de transformar tudo ao seu redor. O calor da tarde misturava-se ao aroma doce das flores que começavam a brotar no jardim recém-plantado. Ela sentia a terra úmida entre os dedos, enquanto ele ajeitava com cuidado uma muda de manjericão. Aquele momento simples, de parceria e cumplicidade, parecia selar não apenas o futuro daquele pedaço de chão, mas também a história que construíam juntos. Porém, o caminho não era feito só de dias tranquilos e gestos carinhosos. A luta pela preservação da fazenda e pelo reconhecimento do projeto cultural exigia uma energia quase inesgotável, e a cada avanço surgiam novos obstáculos. O equilíbrio entre a paixão e o cansaço era delicado. Nas semanas seguintes, a ameaça da ampliação da estrada voltou a aparecer com força, quando a prefeitura anunciou uma nova rodada de audiências públicas para discutir o traçado do caminho. A pressão da empresa construtora aumentava, e a comunidade começou a sentir o peso dessa disputa. Eles decidiram então intensificar o trabalho de mobilização, organizando encontros com moradores, reuniões com representantes do governo e ações de sensibilização da mídia local. Ela passou a atuar como porta-voz do projeto, mostrando com clareza o valor histórico e cultural da fazenda, e a importância de proteger aquele espaço. Ele, com sua experiência e respeito conquistado na região, assumiu a liderança nas conversas com os agricultores e moradores mais tradicionais, unindo forças para fortalecer a resistência. Durante uma dessas reuniões, surgiu uma pequena reviravolta que mexeu com a confiança do casal. Alguns moradores começaram a questionar a presença dela na fazenda, como se a sua origem urbana pudesse ameaçar a autenticidade do projeto. Comentários sussurrados nos bastidores chegaram até ele, causando desconforto e insegurança. Ela sentiu o golpe, mas não deixou que isso a derrubasse. Com diálogo e paciência, buscou esclarecer as dúvidas, mostrando seu comprometimento genuíno e o respeito que tinha pela cultura local. Aos poucos, conseguiu reconquistar a confiança e fortalecer a união da comunidade.
Essa fase difícil revelou uma nova faceta da sua personalidade, a resiliência. A determinação em não desistir diante das adversidades fez com que ela se tornasse uma líder respeitada, capaz de inspirar e mobilizar. No meio dessa tensão, eles ainda encontraram tempo para cultivar o amor que crescia entre eles. Em uma noite estrelada, sentados em um banco de madeira à beira do riacho, trocaram promessas silenciosas de apoio e cumplicidade. O som da água correndo e o brilho das estrelas criavam uma atmosfera mágica, onde palavras eram desnecessárias. Mas a batalha pela fazenda não se resumia apenas a disputas políticas. Uma reviravolta grande apareceu quando descobriram que parte da documentação que comprovava a posse da terra estava incompleta devido a um erro histórico no registro. Essa situação complicava a venda e atrasava todo o processo de compra. O casal teve que buscar ajuda jurídica e administrativa para corrigir o problema, o que significou enfrentar longos meses de burocracia e incertezas. Essa reviravolta exigiu paciência e estratégia, e colocou à prova a força da parceria. Enquanto isso, a escola antiga começava a ganhar forma, com as reformas avançando aos poucos graças ao trabalho voluntário e ao empenho da comunidade. O cheiro da tinta fresca misturava-se ao som das ferramentas, criando uma trilha sonora de esperança e trabalho coletivo. A festa da colheita do ano anterior ainda reverberava na memória de todos, e eles decidiram que aquele seria o momento ideal para inaugurar oficialmente a escola restaurada, transformando o evento em símbolo de resistência e renovação. O planejamento exigia atenção aos detalhes, organizar as atrações, preparar a comida típica, cuidar da decoração e garantir que o espaço estivesse seguro e acolhedor. Cada passo representava um desafio, mas também uma oportunidade de unir a comunidade. Durante os preparativos, uma reviravolta média ocorreu quando as chuvas inesperadas ameaçaram atrasar tudo. As estradas ficaram lamacentas e dificultaram o transporte dos materiais e das pessoas. Foi necessário mobilizar os moradores para limpar os caminhos e garantir o acesso. Esse esforço coletivo fortaleceu ainda mais os laços entre eles, mostrando que a união era a maior força da comunidade. Nos dias que antecederam a festa, o casal teve momentos de reflexão e vulnerabilidade. Ela admitiu o medo de perder tudo pelo qual haviam lutado, e ele confessou o receio de não estar à altura das expectativas. Essas conversas profundas foram pontes para uma conexão emocional ainda mais sólida. Eles aprenderam a apoiar-se, a dividir os pesos e celebrar as pequenas vitórias. A inauguração da escola foi um sucesso emocionante. A festa reuniu crianças, jovens, adultos e idosos, todos celebrando a cultura, a história e a esperança. O cheiro das comidas típicas, o som dos violões e sanfonas, o colorido das roupas e das decorações criavam um cenário inesquecível. O brilho nos olhos de cada participante mostrava que aquela conquista era mais do que um projeto, era um sonho coletivo que ganhava vida. Apesar da alegria, sabiam que ainda havia muito por fazer. A estrada, mesmo com as negociações, ainda era uma ameaça, e o processo de regularização da terra avançava lentamente. Mas, naquela noite, o amor que unia aquele casal parecia capaz de vencer qualquer dificuldade. Entre risos, danças e abraços, eles perceberam que a verdadeira vitória estava na jornada compartilhada. O dia amanheceu claro, com o aroma fresco do mato úmido pela orvalhada e o som distante de um galo anunciando o início de mais uma jornada na fazenda. Ela despertou com um misto de ansiedade e determinação, sabia que os próximos meses seriam decisivos para o futuro daquele lugar e para o sonho que construíam juntos. O projeto da escola tinha consolidado a esperança na comunidade, mas novos desafios se apresentavam. Durante uma reunião com líderes locais, surgiram dúvidas sobre a sustentabilidade financeira do espaço cultural, que dependia quase exclusivamente das doações e do trabalho voluntário. Essa preocupação exigiu uma reviravolta média, eles precisariam pensar em fontes alternativas de renda para manter a escola e os eventos, sem perder a essência do projeto. A ideia de criar uma pequena feira mensal, com produtos artesanais, comidas típicas e apresentações culturais, começou a ganhar força. Ela se dedicou a organizar a primeira feira, buscando contatos,
negociando com artesãos locais e mobilizando os jovens para ajudar na estruturação do evento. Ele, por sua vez, trabalhou para garantir o apoio dos agricultores e demais moradores, que viam naquela iniciativa uma chance de valorizar a cultura e gerar renda. Entretanto, não foi fácil conciliar essa nova tarefa com a burocracia ainda pendente da documentação da terra. Uma reviravolta grande aconteceu quando uma inspeção oficial revelou inconsistências nos limites da propriedade, exigindo novos levantamentos e documentos que atrasariam ainda mais a regularização. Esse revés colocou o casal diante da realidade dura da burocracia, que parecia quase um inimigo invisível, pronto para atrasar seus sonhos. Foi necessário contratar um profissional especializado, o que representava um custo significativo, e redobrar os cuidados para não perder o controle da situação. O tempo parecia correr contra eles, mas, ao mesmo tempo, a vida na fazenda seguia seu ritmo natural. O cheiro da terra revolvida nas plantações, o canto dos pássaros e o som das folhas ao vento traziam uma sensação de paz que contrastava com as tensões do dia a dia. Numa tarde, enquanto caminhavam pelo campo, ele contou histórias sobre as festas tradicionais da região, como as celebrações de São João, com suas fogueiras, quadrilhas e comidas típicas. Ela se encantou com a riqueza dessas tradições e sugeriu que pudessem incluir esses elementos nas feiras, resgatando costumes e envolvendo ainda mais a comunidade. Essa ideia foi recebida com entusiasmo, fortalecendo os laços culturais e emocionais entre todos os envolvidos. A conexão entre passado e presente se tornou uma das maiores forças do projeto. Porém, uma pequena reviravolta colocou em prova a confiança que haviam construído. Durante uma reunião, uma antiga rivalidade entre moradores ressurgiu, criando tensões e ameaçando dividir o grupo. Comentários ásperos e acusações veladas trouxeram um clima tenso e incerto. Ela precisou intervir, usando sua habilidade para mediar conflitos e buscar entendimento. Com paciência e empatia, conseguiu acalmar os ânimos e trazer o foco de volta ao objetivo comum. Essa situação evidenciou sua capacidade de liderança e mostrou como o amor e o respeito são fundamentais para superar diferenças. Enquanto isso, o vínculo entre ela e ele ganhava profundidade. Em uma noite tranquila, sentados em frente à lareira da casa antiga, trocaram confidências sobre suas histórias de vida, revelando traumas e sonhos que guardavam há muito tempo. Ela compartilhou suas inseguranças sobre o futuro, o medo de perder a identidade que tanto lutava para preservar. Ele falou sobre a sensação de pertencimento que encontrava ao lado dela, algo que nunca experimentara plenamente antes. Essas conversas trouxeram uma conexão emocional que transcendia o simples amor, era uma aliança de almas, uma parceria construída sobre vulnerabilidade e confiança. No início da primavera, a primeira feira cultural foi realizada com sucesso. O cheiro das comidas típicas, o som da música ao vivo e a alegria dos visitantes criaram uma atmosfera vibrante e acolhedora. Os artesãos exibiam seus trabalhos, os jovens animavam as apresentações e os moradores sorriam ao ver o espaço ganhar vida. Essa vitória, embora modesta, representava um avanço concreto e uma prova de que o sonho podia se tornar realidade. No entanto, o esforço não foi isento de custos. Ela precisou sacrificar momentos com a família na cidade, e ele enfrentou críticas daqueles que não compreendiam sua escolha por um estilo de vida mais simples e conectado à terra. Cada passo dado exigia uma dose de coragem e renúncia, mas também reforçava a certeza de que estavam no caminho certo. À medida que os meses avançavam, o cenário ao redor da fazenda mostrava sinais de transformação. As árvores floresciam com mais vigor, os campos se enchiam de vida e o riacho seguia seu curso cristalino. O ambiente natural parecia celebrar junto a eles cada pequena conquista. Ao mesmo tempo, a burocracia seguia sua lenta marcha, mas a parceria entre eles e a comunidade permanecia firme, unida pelo amor, pela cultura e pelo desejo de preservar aquela terra tão cheia de histórias. O sol da manhã iluminava os campos, tingindo as folhas com um tom dourado suave. Ela caminhava devagar pela trilha que serpenteava entre as árvores, sentindo o toque da brisa fresca no rosto e o cheiro da terra molhada, tão característico das manhãs após a chuva. Era um ritual que lhe trazia equilíbrio,
um momento para conectar-se com o presente, com o lugar que agora chamava de lar. Naquele período, a rotina entre a fazenda e a cidade exigia de ambos um esforço constante para equilibrar os sonhos e os compromissos. A batalha para regularizar a terra continuava, cada avanço custava tempo, paciência e recursos. As exigências da prefeitura aumentavam, e a incerteza ainda pairava no ar, criando tensões invisíveis. Em meio a isso, o projeto cultural crescia em importância. A feira mensal tornará-se um ponto de encontro esperado, uma celebração da identidade local que trazia alegria e união à comunidade. No entanto, o casal sabia que dependiam demais do esforço coletivo e buscavam alternativas para garantir a sustentabilidade a longo prazo. Uma nova reviravolta média surgiu quando um grupo de investidores da cidade manifestou interesse em apoiar financeiramente o projeto, mas condicionava o investimento à abertura para um público mais amplo, incluindo turistas. A proposta gerou um debate interno intenso, pois eles temiam que a essência da cultura local pudesse ser diluída. Após longas conversas, decidiram aceitar a parceria, mas com regras claras. O foco seria sempre na valorização das tradições, respeitando as histórias e os valores do lugar. Essa decisão exigiu habilidade diplomática e um equilíbrio delicado entre preservar e inovar. Enquanto isso, o vínculo entre ela e ele tornava-se cada vez mais sólido. Em uma tarde especialmente quente, sentaram-se sob a sombra de uma mangueira antiga para descansar do trabalho. Ele compartilhou um sonho que carregava desde a infância: construir um pequeno espaço de memória, um museu simples para abrigar objetos, fotos e relatos que contassem a história daquela terra. Ela se encantou com a ideia e passou a ajudar na organização do projeto, conversando com moradores mais velhos, reunindo documentos e fotos antigas. Esse trabalho não só fortalecia o projeto, mas também aproximava ainda mais o casal, que se via unido por um propósito maior. Porém, uma reviravolta grande abalou a tranquilidade do momento. Durante uma das reuniões com a prefeitura, surgiram questionamentos sobre o impacto ambiental das construções previstas para o museu e a feira, exigindo novos estudos e pareceres técnicos. Esse desafio fez com que o casal precisasse buscar especialistas e ampliar a rede de contatos, o que gerou atrasos e custos inesperados. A tensão aumentava, mas eles se mantinham firmes, aprendendo a lidar com as adversidades com resiliência. Além disso, a relação deles passou por uma pequena reviravolta emocional. Em meio às pressões, surgiram dúvidas e inseguranças. Ela temia que a dedicação ao projeto os afastasse, e ele, por sua vez, sentia o peso da responsabilidade quase sozinho. Esses sentimentos vieram à tona numa conversa franca, onde trocaram impressões e reafirmaram o compromisso mútuo. Essa vulnerabilidade fortaleceu o laço, permitindo que cada um expressasse seus medos e esperanças sem receios. Em uma noite calma, enquanto observavam as estrelas, ela confessou o quanto sentia falta de alguns aspectos da vida na cidade: o convívio com a família, a sensação de segurança, as facilidades cotidianas. Ele, por sua vez, compartilhou a sensação de pertencimento e liberdade que encontrava naquela terra, que para ele era mais que um pedaço de chão, era identidade. Essa troca ajudou-os a equilibrar as expectativas e a encontrar caminhos para conciliar os diferentes mundos que agora habitavam. Enquanto isso, a natureza ao redor da fazenda seguia seu ciclo, mostrando sinais de renovação. As flores do campo desabrochavam em profusão, e o canto dos pássaros parecia uma sinfonia para celebrar a vida. A primeira semente do jardim plantado meses atrás crescia lentamente, assim como o amor entre eles, alimentado por cuidado, paciência e esperança. Nos dias seguintes, o museu começou a ganhar forma com a ajuda dos moradores, que doavam objetos e relatos preciosos. Era um espaço simples, mas carregado de significado, que contava histórias de gerações e celebrava a cultura do lugar. O cheiro antigo dos livros, o toque áspero dos tecidos, o brilho das fotos amareladas criavam uma atmosfera carregada de emoção, onde passado e presente se encontravam. A feira continuava a atrair visitantes, e o casal trabalhava incansavelmente para aprimorar a experiência, sempre atento para que a essência local fosse respeitada.
Porém, mais uma reviravolta média aconteceu quando um incêndio acidental atingiu parte do celeiro onde guardavam materiais para a feira e o museu. Embora o fogo tenha sido controlado rapidamente, o prejuízo foi significativo. Esse acontecimento exigiu um esforço extra para reorganizar tudo, e o casal precisou lidar com o desânimo temporário, mas também com a solidariedade dos vizinhos, que se uniram para ajudar na reconstrução. Esse episódio reforçou a importância da comunidade como rede de apoio e mostrou que, apesar das adversidades, o sonho seguia firme. Durante os meses seguintes, ela e ele continuaram a fortalecer a relação, aprendendo a valorizar cada momento juntos, seja no trabalho duro ou nas pequenas alegrias do cotidiano. A cada conquista, celebravam com gratidão, sabendo que o verdadeiro sucesso estava na jornada compartilhada e na transformação que promoviam em si mesmos e naqueles ao seu redor. O céu estava nublado naquela manhã, com nuvens cinzentas anunciando uma tempestade que parecia refletir a tensão crescente na fazenda. Ela caminhava pelo pomar, sentindo o cheiro forte da terra molhada e o som distante do vento nas folhas, enquanto tentava organizar os pensamentos. Os últimos meses haviam sido marcados por conquistas importantes, mas também por desafios que pareciam se multiplicar. A burocracia ainda emperrava a regularização da terra, e o projeto cultural, embora consolidado, exigia cada vez mais dedicação e recursos. O casal sentia o peso dessas demandas em suas costas, e a incerteza sobre o futuro pesava no ar. Durante uma reunião com representantes da prefeitura, uma nova reviravolta grande abalou suas expectativas. Foi comunicado que o projeto de ampliação da estrada não seria cancelado, apenas remanejado para um traçado mais próximo à fazenda, aumentando os riscos de impacto ambiental e social. Essa notícia causou um impacto imediato e profundo. Ela sentiu uma mistura de indignação e impotência, enquanto ele, com sua experiência, já começava a pensar em estratégias para minimizar os danos. Essa decisão fez com que o casal e a comunidade precisassem unir forças mais do que nunca, reforçando a mobilização para apresentar alternativas e garantir que os interesses locais fossem ouvidos. A situação gerou um conflito interno claro para ela: como equilibrar o amor que crescia pelo lugar e pelo homem ao seu lado com a necessidade de lutar contra forças externas que ameaçavam destruir tudo o que construíam. Ela se viu dividida entre o desejo de preservar a terra e o medo de perder o equilíbrio emocional diante de uma batalha tão grande. Enquanto isso, a relação entre eles enfrentava um novo teste. As pressões externas e as divergências sobre as estratégias de resistência começaram a gerar pequenos desentendimentos, expondo fragilidades e inseguranças. Ele, acostumado a lidar com a fazenda e seus desafios, às vezes mostrava resistência a mudanças propostas por ela, que vinha de fora, com uma visão diferente. Essa diferença de perspectivas causava atritos que precisavam ser resolvidos com diálogo e paciência. Uma pequena reviravolta emocional ocorreu quando ela decidiu tirar uns dias para visitar a família na cidade, buscando recarregar as energias e refletir sobre os próximos passos. Essa distância temporária foi fundamental para que ambos pudessem respirar e rever seus sentimentos. Durante a viagem, ela percebeu o quanto aquele lugar agora significava para ela, não apenas como um projeto, mas como um lar e um sonho compartilhado. Essa clareza trouxe uma nova motivação e um entendimento mais profundo de si mesma. De volta à fazenda, ela encontrou o parceiro dedicado, que também havia refletido sobre suas próprias limitações e necessidades. Eles conversaram longamente sobre o futuro, reafirmando o compromisso de lutar juntos, respeitando as diferenças e fortalecendo o amor. Essa reconciliação trouxe uma reviravolta média, permitindo que eles enxergassem os desafios sob uma nova perspectiva, mais madura e equilibrada. Com a feira cultural se consolidando como um evento esperado, eles começaram a planejar uma grande celebração para marcar o aniversário do projeto da escola e do museu. Essa festa seria uma oportunidade para envolver ainda mais a comunidade, atrair visitantes e fortalecer a resistência cultural. A preparação para o evento foi intensa, envolvendo organização de atrações, arrecadação de fundos e divulgação. O casal assumiu papéis complementares, mostrando uma sintonia construída a partir das dificuldades superadas. Durante os preparativos,
enfrentaram outro obstáculo significativo: a chegada inesperada de uma equipe de fiscalização ambiental, que levantou questões sobre o manejo dos resíduos e o uso dos recursos naturais na feira e nas instalações. Foi necessário adaptar práticas e implementar melhorias, o que demandou tempo e investimento, mas também reforçou o compromisso com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente. Essa adaptação foi uma vitória gradual, conquistada com esforço visível, que reforçou a imagem do projeto como um exemplo de responsabilidade social e ambiental. No dia da festa, o clima era de alegria e emoção. A praça central estava decorada com bandeirinhas coloridas, os aromas das comidas típicas enchiam o ar, e o som das músicas tradicionais ecoava entre as casas e árvores. Moradores, visitantes e jovens artistas se misturavam em uma celebração vibrante, onde passado e presente se encontravam em cada sorriso e gesto. Ela e ele se olharam naquele momento, conscientes do caminho percorrido, das batalhas travadas e do amor que havia nascido e crescido entre eles. Sabiam que ainda haveria muitos desafios pela frente, mas estavam prontos para enfrentá-los juntos. Por fim, aquela festa representava muito mais do que um evento cultural, era prova viva de que sonhos, quando alimentados pela paixão e pelo esforço, podem florescer mesmo nas circunstâncias mais adversas. Aquela manhã começou diferente. O sol nascia radiante, espalhando seus raios dourados sobre os campos verdejantes da fazenda, como se a natureza quisesse celebrar junto com eles o momento que estava por vir. O ar trazia um perfume doce de flores silvestres misturado ao cheiro fresco da terra recém-regada, um convite à renovação. Ela acordou com um sorriso no rosto, sentindo no peito a paz e a alegria que há muito tempo buscava. Olhou pela janela da casa simples, vendo a paisagem que, apesar das dificuldades, continuava intacta, viva, pulsando com a promessa do futuro. Depois de tantos meses de luta, encontros, reviravoltas e conquistas, finalmente chegará o dia em que a terra, o projeto e o amor entre eles seriam celebrados de forma definitiva. As últimas semanas haviam sido intensas, com o processo de regularização da propriedade finalmente concluído. A burocracia, que tantas vezes parecia um muro intransponível, cedeu diante da persistência e do apoio da comunidade. A sensação de segurança e pertencimento cresceu em seus corações, dando uma base sólida para os sonhos que haviam construído. A comunidade se reuniu para preparar uma grande festa, que não seria apenas uma comemoração, mas uma homenagem à cultura, à resistência e ao amor que floresceram naquele pedaço de terra. Ela e ele trabalharam lado a lado, com mãos calejadas e corações leves, organizando cada detalhe, desde as decorações feitas com materiais reciclados até as apresentações musicais que resgatavam os ritmos tradicionais. As crianças da escola ensaiavam canções e danças, enquanto os artesãos preparavam suas barracas com as criações que representavam a alma do lugar, cerâmicas pintadas à mão, bordados coloridos, doces feitos com receitas passadas de geração em geração. A feira cultural, agora consolidada, servia como a base financeira para manter os projetos sociais e educacionais, e aquela festa era o ápice de um ciclo de esforço e dedicação. Naquele dia, o céu estava limpo e azul, com poucas nuvens, e uma brisa suave fazia as folhas das árvores dançarem ao ritmo da música que já ecoava pelo ar. Ela sentiu o calor das mãos dele envolvendo as suas, um gesto simples, mas carregado de significado. Olharam-se nos olhos, e não era preciso dizer nada, todo o caminho percorrido estava ali, em cada sorriso, em cada olhar. Durante a cerimônia de abertura, as palavras emocionadas dos líderes comunitários ressaltaram o valor da união e da preservação das tradições. A história daquela terra, antes ameaçada pela especulação e pelo esquecimento, agora era celebrada como símbolo de resistência e esperança. O museu inaugurado meses atrás recebeu uma ala nova, com registros fotográficos e depoimentos que contavam a trajetória do casal e da comunidade, mostrando como a paixão e o trabalho transformaram a realidade. Enquanto os convidados percorriam o espaço, sentiam o peso da história e a leveza da esperança. Entre as atrações, uma apresentação de música folclórica reuniu jovens e idosos, conectando gerações através das canções que ecoavam desde tempos antigos.
Ela observava emocionada, sentindo as lágrimas brotarem silenciosas, não por tristeza, mas por gratidão, pela força que encontrou em si mesma, pelo amor que cresceu em seu coração, pela terra que agora era seu lar. Mais tarde, durante o jantar comunitário, a mesa farta com pratos típicos reforçava o sentimento de pertencimento e compartilhamento. O aroma das comidas caseiras, o sabor das receitas tradicionais, o som das conversas animadas criavam uma atmosfera de festa e comunhão. Foi nesse momento que ele se levantou, pegou a mão dela e, diante de todos, declarou seu amor com palavras simples, porém profundas, prometendo cuidar da terra e do sonho que construíam juntos, na alegria e nas dificuldades. Ela respondeu com um sorriso iluminado, sabendo que aquela promessa era o maior presente que poderiam dar um ao outro. A festa se estendeu noite adentro, com danças ao redor da fogueira, risos e histórias compartilhadas sob o céu estrelado, onde cada estrela parecia brilhar para abençoar aquele amor e aquela terra. Nas semanas seguintes, o casal continuou a trabalhar com a mesma paixão, agora com a segurança de que a terra era realmente deles, e que o futuro poderia ser construído com esperança e raízes profundas. Ela aprendeu a valorizar ainda mais as tradições locais, incorporando o saber ancestral no projeto, enquanto ele se abriu para novas ideias, mostrando que o amor é também crescimento e mudança. O conflito interno que a havia atormentado, entre o medo de perder sua identidade e o desejo de se entregar a um novo caminho, finalmente encontrou sua resolução. Ela compreendeu que a verdadeira identidade está nas escolhas que fazemos, no amor que cultivamos e na coragem de seguir em frente. E assim, na simplicidade do cotidiano, na beleza da natureza, e na força de uma união sincera, a história dele se consolidou como um exemplo de que sonhos são possíveis quando são regados com dedicação, respeito e amor. A terra que ela só queria comprar, tornou-se o solo fértil onde floresceu não só uma propriedade, mas um lar, e o amor que nasceu ali, puro e forte, tornou-se a raiz mais profunda de tudo. Fim. Se você chegou até aqui, escreva terras nos comentários, deixe seu like e compartilhe com quem vai amar essa história. Sua participação faz toda a diferença. E não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos.